Hey guys, how are you? I hope you are great. Espero que vocês estejam ótimos. Vamos para mais uma aula de inglês? Let's go! Ok, vamos estudar agora o past continuous versus o simple past. Quer dizer, o passado contínuo e o passado simples. Quais são as diferenças? Let's see. Primeiro, de estrutura. O passado contínuo, ele vai ter o verbo to be no passado, tá? Que são as formas was e were. E o verbo principal vai estar no gerúndio, vai ganhar o ing no final, ok? Então, por exemplo, na forma afirmativa, eu tenho I was playing, certo? O verbo to be no passado, da primeira pessoa do singular, I é was. E o verbo play ganhou o ing, quer dizer, play, brincar, brincando, eu estava brincando. Na negative form, você vai utilizar o not após o verbo to be, ou na forma literal, comum, ou na forma contraída. Então, eu tenho I was not playing, eu não estava brincando, eu não estava jogando. Ou I wasn't playing, eu não estava brincando ou jogando. Então, é o mesmo. It's the same, ok? Interrogative form. Was I playing? O verbo to be, ele é deslocado para o começo, certo? Continua o sujeito, o verbo no gerúndio e complemento. Tá? A gente está só fazendo uma revisão de estrutura. Vamos comparar com a estrutura do simple past e depois ver o uso. Quando é que numa frase a gente usa um, quando é que a gente usa outro, ok? Simple past tense. Então, vamos lá. Estrutura. Na forma afirmativa, se o verbo ele for regular, você vai utilizar como regra geral ED. Por exemplo, I live in London. Eu moro em Londres. I lived in London. Quer dizer, eu morei em Londres. Ok? Se o verbo for irregular, cada um tem a sua forma. Aqui no canal, nós temos tanto a forma, o vídeo do passado simples, verbos regulares, verbos irregulares, como passado contínuo esmiuçados, certo? Super detalhados para vocês. Aqui a gente já tem que ter um domínio para que a gente possa diferenciar em qual contexto eu uso um e em qual contexto eu uso o outro, alright? Então, continuando. Na negative form, eu vou utilizar o auxiliar did not ou a forma contraída didn't entre o sujeito e o verbo. E o verbo que tinha aquela marquinha do regular ou que tinha aquela nova roupa, né? Porque ele muda de forma quando ele é irregular. Ele volta a ser quem era. Ou seja, se for regular, ele perde a marquinha. Se ele for irregular, ele volta para a forma original dele. Por quê? Porque aquela informação de passado, a roupinha nova do irregular ou as letras do regular, aquilo ali é a informação de passado. Mas o auxiliar, ele já carrega essa informação, did not. Quer dizer, olha, a ação que vem aí está no passado e está negando, tá? Então, você não vai fazer duas vezes a frase no passado. Só basta uma informação, ok? Então, o did not já assume esse papel. Ele, como o próprio nome chama, ele é auxiliar. Ele chegou para ajudar. Então, o verbo não precisa carregar esse peso. Ele pode voltar a ser quem ele era, não precisa de marca, não precisa se modificar nem nada, ok? Dá uma olhadinha lá no canal que tem tudo para vocês. E a forma interrogativa ou interrogative form, o que você vai fazer? Você vai utilizar o auxiliar did na frente da frase, repetir o sujeito, o verbo, como eu já falei para vocês, tem auxiliar na área, tem ajuda. Opa, não precisa de nenhum tipo de marquinha e nem da forma passada, né, do verbo irregular. Você volta para a forma comum que o did já faz o serviço. Então, did, sujeito, verbo na forma comum, na forma original, e o complemento, não esquecer da nossa famosa question mark, que é a interrogação no final da frase. Tá? Então, eu estou apresentando para vocês agora a diferença de estrutura, tá? Estou falando de grammar. Agora, vamos entender o contexto. Para que serve um, para que serve o outro. Então, o past simple or simple past, tanto faz.
Então, eu vou falar de uma ação que foi finalizada no passado, certo? E num tempo específico do passado. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. John Cabot sailed to America in 1498. Quer dizer, ele velejou, a ação foi concluída, ele não está velejando mais, não veleja mais. E em que período específico? 1498, ok? Então, expressões que envolvem o passado simples. De frequência, tem often, sometimes, always, que é frequentemente, às vezes, sempre. Então, algo que aconteceu no passado com frequência. Um ponto determinado em um tempo, que é o que acontece muito. Por exemplo, I did my exercise last week. Eu fiz o meu exercício a semana passada, certo? Então, é um tempo específico, então temos outros, alright? Um ponto não determinado no tempo. The other day, quer dizer, se refere ao passado de qualquer forma. Embora seja vago, é uma expressão de passado. Ok? Ages ago, tempos atrás, eras atrás. A long time ago, tempão atrás. É vago? É, mas é passado. E não deixa de ser um momento em que a ação aconteceu. Por exemplo, yesterday I arrived in Geneva. Quer dizer, ontem eu cheguei em Genebra. Então, a ação concluiu, ela já era em que tempo específico? Ontem, certo? Já o past continuous, ele não vai falar ele não está interessado se a ação terminou ou não, mas a ação que estava em progresso, certo? Então, expressa uma ação incompleta ou que estava em progresso naquele determinado tempo do passado. For example, I was going to spend the day at the beach, but I've decided to go on an excursion instead. Quer dizer, eu estava indo passar o dia na praia, mas eu decidi ir para uma excursão em vez disso. Então, é uma ação que estava em progresso quando outra interrompeu. Então, as ações no passado contínuo, elas podem acontecer de forma simultânea ou de forma que vem uma e interrompa, ok? Então, também acontece para descrever o contexto no qual acontece a ação. Por exemplo, it was getting dark. The prince was walking silently around the hall. Quer dizer, estava ficando tarde. O príncipe estava caminhando silenciosamente pelo corredor. Então, é mais um uso do passado contínuo. Passado simples só para fechar, indicação concluída no momento no passado. Seja um momento mais específico, seja um momento mais vago. E o passado contínuo, ele indica algo mais incompleto ou que estava em progresso, certo? Indicações que aconteceram simultaneamente no passado. Uma ação que estava acontecendo quando a outra interrompeu, geralmente quando isso acontece, você vai ter o uso do when, certo? Quando são duas ações simultâneas, você vai ter bastante a presença do while, que é enquanto. When é quando. E também o passado contínuo serve para indicar um contexto em que uma ação aconteceu. Alright? Vamos ver aqui esse exemplo daí. Eu coloquei uma linha do tempo e indiquei aí o passado contínuo e indiquei o passado simples. Então, vê só. Entre determinado período de tempo, qual era a ação que estava em progresso? I was eating dinner. Quer dizer, eu estava jantando. Então, naquele período, a ação que estava em progresso, eu coloquei no passado contínuo, tá? Então, quando aquela ação estava em progresso, he called me. Ele me ligou. Ele interrompeu o meu jantar, certo? Então, é típico daquele que interrompe usar a ação, o verbo no passado simples. E aquele que foi interrompido, a ação que foi interrompida, que estava em progresso, ela vai estar no passado contínuo, tá? Então, vai ficar assim, a ordem não importa.
I was eating dinner when he called me last night. When he called me last night, I was eating dinner. So, there's no difference, just the order. Different order, alright? A ordem é diferente, não tem... muda a ordem, mas não muda o significado. Ok, let's practice now. Emily, the floor when her mother arrived. Quer dizer, Emily estava fazendo alguma coisa no chão quando a mãe dela ligou. Então, quando a mãe dela ligou, indica, como eu falei para vocês, when, uma interrupção. A ação que interrompeu está aqui, chegou, a mãe dela chegou. Então, a ação que foi interrompida, gente, estava em progresso. Por isso, a gente precisa utilizar o past continuous, conjugando o verbo to be no passado, concordando com Emily. Emily, third person of the singular. Quer dizer, terceira pessoa do singular, você vai usar was. Ok? So, the answer is Emily was sweeping the floor when her mother arrived. Quer dizer, Emily estava varrendo o chão quando a mãe chegou. Certo? A ação que estava em progresso, varrer o chão. A ação que interrompeu a outra, a chegada da mãe. Ok? Next. Josh, espaço, né? Josh, the house last week. It is so beautiful. Quer dizer, e agora? Pelo contexto, eu vou usar passado, simples ou contínuo. Você tem que entender o que está querendo dizer a frase. Josh, a casa, a semana passada. Está tão linda. Olha, Josh fez alguma coisa, mas ele terminou. Ele terminou. Se a casa está linda, já é o resultado da ação. Então, ações concluídas no passado indicam o quê? Simple past. Alright? Então, eu vou cortar a letra A, vou cortar a letra B, porque vão indicar passado contínuo, ação em progresso. Eu não estou falando, eu não quero me referir à ação em si. Eu quero indicar que foi feita, foi concluído e o resultado está lá. Então, Josh painted the house last week. It is so beautiful. Então, Josh pintou a casa semana passada. Está linda. Ok? That's it. See you next class. Bye bye.